Graça e paz, queridos irmãos, graça e paz a todos, que todos tenham um dia na presença do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Quero trazer a você uma meditação. Vê se esta meditação acontece com você. Muito importante. Jesus, ele nos dá a oportunidade, não é? Para corrigirmos a rota. Jesus nos ensina, ele dá para cada um de nós a mesma oportunidade. Amém? Jesus, então, trabalha a autoestima de Pedro, não é? Indagando: tu me amas? Vamos ver, então, o que diz em João 13, 36, 38. Preste bem atenção, vê se acontece com você também. Perguntou, versículo 36, João 13, de 36 a 38. Versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém me seguirás. 37. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Vê se tem a ver conosco. 38. Respondeu-lhe Jesus com uma pergunta: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Conclusão: o galo cantará e você lembrará que você me negou. Amém? Muito bem. Pois é, irmãos, é preciso meditarmos, porque aqui Jesus está trabalhando a autoestima de Pedro, dando a oportunidade a Pedro, porque ele conhecia o coração de Pedro, não é? Sabe que existe ali um amor grande dentro daquele coração. Assim acontece com todos nós. Quantas vezes dizemos que amamos Jesus e logo em seguida o negamos, não é? Então, Jesus também trabalha a nossa autoestima com todos esses textos, né? A Bíblia nos ensina. A Bíblia, na verdade, é a boca de Deus para todos nós. Então, é importante que nós leamos, que nós passamos a meditar na palavra de Deus. Então, Jesus aqui está dando a Pedro essa oportunidade de se encaixar, de se fortalecer, para poder cuidar das coisas em que Cristo deixará para ele. Vamos dar continuidade. Jesus, então, como um bom mestre que é, né? Neste momento aqui, ele trabalha, Pedro, a sua autoestima, buscando fortalecer, né? Para que pudesse ser capaz, né? Depois da ida de Jesus para o céu, que Jesus seria assunto aos céus, e deixaria com Pedro para que ele pudesse cuidar as suas ovelhas, o seu rebanho, né? Pois Pedro havia então negado já por 3 vezes, né? Que ele estava então aborrecido demais com isto, porque Pedro sentiu na carne, né? De que ele não foi bem, né? De que ele negou a pessoa que ele mais amava, a pessoa que ele disse que amava incondicional, não é? Mas Jesus aqui, sabendo que ele estava aborrecido, né? Então ele, como mestre bom que era, né? Resolveu a situação fazendo-lhe 3 perguntas. Jesus então resolve, né? Como o bom mestre que ele é, e mostra a Pedro que não guardava ressentimento e o ajudou a superar esta situação, né? Pedro, então, ele é interrogado por Jesus, né? Vamos ver João 21, 15, 23. João 21, versículo 15 a 23, que diz assim, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais
do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Não é? Aqui, Jesus, então, ele faz a pergunta a Simão Pedro, né? Amas-me e mais do que estes outros, né? Então, Jesus estava dizendo a Pedro que agapas-me, isto é, ele amava mais ternamente, né? Com amor genuíno, né? Pedro, então, diz a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que te amo, né? Então, aqui Pedro o responde dizendo que o amava como um companheiro, como um irmão e como um amigo, né? Com amor filéu, ou seja, amor de filho, né? Jesus então disse: apacenta os meus cordeiros, né? Aqui Jesus, na verdade, ele está ordenando a Pedro para apacentar posco, os meus cordeiros. Cordeiro é uma referência, né, a um filhote de ovelha, né? A um filhote de ovelha que ainda não foi desmamado, né? Ou seja, ele é dependente ainda do leite da mãe, né? Ele precisa ainda de cuidados, não estando ainda preparado, na verdade, para o caminho da obediência, né? Para entender o Evangelho, para ser obediente ao Evangelho. Jesus então estava pedindo a Pedro que ele conduzisse, na verdade, os cordeiros para o pasto, né? Para que pudesse então pudesse ser alimentados, né? Então, que Pedro tivesse essa responsabilidade. É uma referência, na verdade, uma orientação, né? Um cuidado que o mestre tem para com seus aprendizes, né? Jesus, então, tem também esse cuidado conosco, né? Ele preocupa com todos nós, né? Na verdade, os pastores que se dizem pastores por aí têm deixado a desejar, porque não tem vivido esta palavra verdadeira, né? Não tem cuidado bem das suas ovelhas, não tem direcionado um bom alimento para as ovelhas, um bom leite para aqueles ainda que são recém-nascidos na fé, não é? É preciso então que tenham este cuidado, é preciso que cada um de nós possamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Então, no objetivo de deixá-los habilitados, capazes, né, e preparados para o alimento sólido, ou seja, habilitado para adquirir alimentos sólidos do Evangelho da Paz. É isto que Jesus está trabalhando aqui em Pedro. E é isto que Jesus trabalha em nossas vidas, quando nós buscamos a palavra dele, quando nós passamos a viver, a praticar estas palavras e buscar este conhecimento para o entendimento do que Jesus quer de nós. Então, Pedro é trabalhado, né, a sua autoestima. Muito bem. Versículo 16 diz assim: tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Agora já não é o cordeiro, mas sim as ovelhas, né? Por que as ovelhas? Jesus aqui pela segunda vez, ele pergunta: tu me amas? Jesus está, na verdade, dizendo a Pedro: agapaz-me. Pedro, né, o amava ternamente, com amor genuíno, com amor verdadeiro. Pedro responde, então, pela segunda vez: tu sabes que te amo. Aqui, na verdade, Pedro o responde dizendo que o amava como a um companheiro, amigo e irmão, com amor filéu. Isto é, ou seja,
amor de filho, não é? Jesus então lhes diz: pastorei as minhas ovelhas. Aqui Jesus chama a atenção de Pedro, né, para que pastoreie suas ovelhas, né? É importante que todos os pastores hoje das igrejas entendam que as ovelhas não são deles, não é? Olha o que diz aqui Jesus, né? Que Pedro para pastorei as minhas ovelhas, não é? As ovelhas são de Deus, as ovelhas são de Jesus. Apenas a responsabilidade é de cada pastor para levar bons alimentos, para levar numa pastagem verdejante, não é? E com alimento verdadeiro, com alimento sincero, que é a palavra de Deus, o evangelho, a sã doutrina verdadeira. João não só se trata de dar alimento, mas também de cuidar, né? De guardar, de tomar conta do rebanho, vigiar, reger, né? Reger, governar. Então é isto que Jesus está ensinando a Pedro. É isto que Jesus está resgatando de Pedro, a sua autoestima, para que ele entenda desta forma. Pedro foi então instado, né, por Jesus a dar às suas ovelhas, né, a atenção devida, assim como Jesus estava cuidando, assim como Jesus cuida de nós. Até aquele momento, Jesus estava dando a Pedro um ministério. Você sabia que cada um de nós também temos um ministério? Porque quando nós vivemos o amor, quando nós vivemos os mandamentos, quando nós respeitamos e somos obedientes à palavra de Deus, não é? Nós também desenvolvemos um ministério para o crescimento do reino de Deus. E muitas das vezes nós jogamos no colo de pastores, de bispos, de líderes e tiramos a nossa responsabilidade. Não é? Mas aqui Jesus está trabalhando a cada um de nós para que tenhamos responsabilidade em cuidar do outro, em dedicar ao outro aquilo que nós recebemos. É isso que Jesus está aqui ensinando a Pedro, mas também ensinando a cada um de nós. Então, no 17, pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, não é? Porque ele foi dito pela terceira vez: tu me amas? Ele não gostou, né, de Jesus o tratar disto com ele por 3 vezes, não é? E respondeu-lhe Simão: tu sabes as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Né? Jesus, na verdade, pela terceira vez, então, pergunta a Pedro se ele o amava. Tu me amas? Aqui, desta vez, então, Jesus lhe pergunta se Pedro o amava como um irmão, né? Um amor filéu, se Pedro o aceitava com carinho. Quantas vezes nós dizemos que amamos Jesus, mas não o aceitamos com carinho? Não é? Quantas vezes? É importante você meditar nesta palavra. Pedro responde então: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Não é? Aqui Pedro o responde dizendo assim, que o amava como a um companheiro, que o amava como um amigo, que o amava como um irmão, com amor filéu, né? Ou seja, amor de filho. Né? Jesus, então, outra vez diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Aqui, Jesus, na verdade,
está pedindo a Pedro para apacentar, Bosco, as minhas ovelhas, né? Que está, mais uma vez, trazendo, né, para a responsabilidade de Pedro o alimento, o cuidado, a orientação das ovelhas de seu rebanho, aos cuidados de Pedro, né? É importante, irmãos, que nós nos preocupemos uns com os outros. Muitas das vezes nós negamos a Cristo quando deixamos no colo, na responsabilidade dos outros, aquilo que também é nossa responsabilidade. Porque, na verdade, um servo verdadeiro é aquele que serve, é independente de cargos em denominações, em igrejas, é independente. Ser cristão não tem nada a ver com igreja ou placa de igreja. Ser cristão é viver Cristo, é praticar Cristo. E para isto, Jesus aqui nos dá um ensinamento importantíssimo. E no 18 diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e te cingirás e te levarás para onde não queres. Não é verdade? Por isto é importante ensinarmos enquanto somos novos, não é? Enquanto podemos, porque quando a velhice chegar, nós muitas vezes não podemos caminhar sozinho, nós dependeremos do outro. Por isto, pregue o Evangelho, viva a prática do Evangelho, para que você seja fortalecido. É isto que Cristo está nos ensinando, queridos irmãos, né? E no 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Jesus então ali trabalhou a autoestima de Pedro, ensinando, fortalecendo, mostrando que Deus amava Pedro, assim como Deus e Jesus Cristo nos mostra que nos ama, dando a nós a oportunidade de ouvirmos esta palavra, de lermos esta palavra, para podermos praticar e viver para o outro. É o que a palavra nos diz neste dia. E que Deus possa falar mais forte no seu coração. E que você e toda a sua família seja abençoado. Que você dê bons frutos, frutos do Espírito. Só dá fruto a árvore que é alimentada, a árvore que suga para ela, que busca conhecimento, né? Que busca no fundo da terra, que vai lá no fundinho para buscar entendimento e conhecimento da palavra. A raiz da árvore, ela entra para dentro da terra e vai buscar nutrientes, assim ensinando-nos, né, que nós também precisamos de entrar a nossa raiz dentro da palavra de Deus, para trazermos a nós, para nos alimentar, para nos fortalecer e assim dando bons frutos. Amém? Shalom, fique na paz, dê o seu like e se inscreva para que nós possamos levar esta mensagem a mais pessoas. Shalom, saúde a todos.